Sejam bem-vindos a mais um encontro, que é também um desafio no sentido da partilha de leituras e da descoberta, a partir dessas leituras, do mundo que nos cerca, interpretado e lido por escritores, ensaístas e ficcionistas que, interpretando o mundo e as suas variantes filosóficas e sociais e literárias, nos ajuda a compreender o mundo e a relação dos seres humanos com os livros e com a vida e com as interrogações sobre o futuro. Começo por uma obra extensa, longa e até pesada, que tem as chancelas de 1870 e que nos traz um ensaio essencial de um dos maiores escritores e ensaístas do século XX, o francês Jean-Paul Sartre, que conheceu Portugal e esteve em Portugal logo a seguir ao 25 de Abril, acompanhado pela sua companheira Simone de Beauvoir, companheira com a qual nunca viveu, e que veio a Portugal logo após o 25 de Abril, numa tentativa de legitimação do ato de rebelião e de levantamento dos militares portugueses, os capitães de Abril. Ele foi, sem dúvida, com a Náusea e muitos outros livros, um dos grandes escritores do século XX, e este livro das edições 70, O Ser e o Nada, ensaio de ontologia fenomenológica, é um livro de centenas de páginas que quem gosta da literatura profunda, séria e envolvente pode ler ou ir lendo, ou dar a ler a quem gosta da filosofia, mas que nos mostra Sartre, com Jean-Paul Sartre, com a profundidade do seu conhecimento, um homem que foi amigo e companheiro de escrita de grandes escritores como Albert Camus e como Antoine de Saint-Exupéry, mas sobretudo Albert Camus. Ele escreveu muitos outros livros essenciais, mas este é o seu livro de referência que vos recomendo que leiam, que tentem ler e que deem a descobrir, porque é um livro apaixonante. Fundamental e oportuno é o livro de Raça, na coleção vermelha da editora Guerra e Paz. É um livro de Rachel Kahn, que se chama De Raça. É um livro que fala de uma questão fundamental, que é a questão do racismo e do encontro e da convergência e da cooperação de gente de várias raças, e que parte, aliás, de uma frase dela própria, que é a história da filha de um homem e de uma mulher branca, perguntando de que raça é ela, de que raça de facto é ela, partindo-se também da consciência e da convicção de que todos, de um modo ou de outro, somos crioulos. A criolização, que é o resultado da regular mistura das raças e que é também um dos mecanismos essenciais para a recusa do racismo, que é uma mancha sombria, pesada e ameaçadora sobre a nossa vida cotidiana e a nossa vida coletiva. É um livro que se lê bem, sobretudo nesta altura em que partilhamos tanta coisa e nem sempre partilhamos a tolerância, a compreensão e a convergência de vontades que nos permite trabalhar e convergir com pessoas de outras cores e origens territoriais e étnicas na construção daquilo que vale a pena e que nos motiva. Também da Guerra e Paz há um livro cuja leitura vos recomendo, que é A Lua é um Romance, de Fatoumata Kébé, que reúne histórias, mitos e lendas sobre a Lua, mostrando-nos que há uma ciência explicada com paixão e um diálogo também que é construído com os mitos que a precederam. A Lua é a nossa companheira mais longa e mais estável ao longo de milhões de anos, sabe tudo a nosso respeito e nós sabemos muito a respeito dela, sobretudo depois de uma delegação da NASA lá ter pousado em 1969, numa década muito complexa para a história da América. Este livro é um livro que, com a ajuda da ciência, nos demonstra que a Lua, com a sua beleza e esplendor, é também uma lenda e acaba por ser um romance que esta autora conta com elegância, bom gosto, sensibilidade e também equilíbrio e inspiração literária. Um livro que vale a pena ter. A última recomendação vai para um livro da Casa das Letras, que se chama Convocatória, é de Francisco Guimarães,
tem um subtítulo que diz Conversas para ir a jogo. É um livro em que, conversando com muitas pessoas que ele foi encontrando ao longo de meses de trabalho, personalidades que vão de Carlos Fiolhais a Miguel Sousa Tavares, passando por Pedro Abrunhosa, Rui Vieira Neri, por acaso estes dois membros destacados da SPA, cooperadores e membros dos seus cargos sociais, falo de Pedro Abrunhosa e de Rui Vieira Neri, respectivamente Presidente do Conselho Fiscal e Presidente da Mesa da Assembleia Geral, mas também na área dos avançados José Mourinho, Afonso Cruz e José Avilés, um livro que dá gosto de ter e ler e que constitui uma reflexão séria e serena sobre este tempo que herdamos da pandemia e que tanto marca a nossa relação com os outros e com o mundo e sobretudo com a ideia de futuro. O livro tem uma particularidade que o enriquece e o valoriza, que é uma reflexão final da autoria do general António Ramalhianes, ex-presidente da República e pessoa que neste momento tem a responsabilidade também da coordenação global das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril e que é uma figura de referência quando se fala da cidadania e do combate pela preservação e valorização da vida democrática e da cidadania crítica e ativa que nos deve unir e mobilizar, sempre unir e mobilizar, com base num diálogo franco e aberto e que também valoriza experiências de convergência e encontro como esta, que está presente nesta convocatória